Fala guerreiro, fala guerreira, Thiago Coimbra, Guarda Municipal. Vamos dar continuidade hoje então à Lei 11.065 de 2017. Na última aula, a última aula, ela foi um pouco densa, né? Ela teve muitas informações. Eu saí um pouco do edital. Nessa eu irei ficar exclusivamente no edital. Mas a outra aula, como eu disse, foi para vocês ter aquelas informações preliminares para vocês terem uma melhor compreensão da matéria. Tiago, faz um resuminho da primeira aula para nós lá, que eu entendi, eu vi, revi e ainda ficou algumas dúvidas, o que eu tinha que levar para a prova. Na primeira aula, vocês deveriam estar sabendo agora que a administração pública, ela compreende a administração pública direta e a indireta. A direta, ela tem todos os órgãos que estão na administração pública direta, ela tem uma relação de subordinação, uma relação hierárquica, e a administração indireta tem uma vinculação. As palavras vocês devem guardar. Administração direta, subordinação. Administração indireta, vinculação. Tiago, era só isso que eu deveria ter guardado lá daquela primeira aula? Era só isso. Mas veja, eu falando o resumo, não ficou mais fácil depois de ter assistido a primeira aula? Não ficou mais fácil se você sintetizar o que é subordinação, vinculação? Fica mais fácil. Por isso eu disse nas primeiras aulas que eu sairia um pouco do edital. Agora vamos dar continuidade. No primeiro nós falamos do artigo 1º, artigo 2º. Nesse agora, nós iremos tratar dos artigos 3º em diante. Primeiro lá nós falamos do artigo 1º, que essa lei ela estabelece toda a estrutura orgânica da administração pública, ou seja, essa lei diz quais as atividades, como serão exercidas as atividades pela administração pública, como se divide. O artigo 2º fala: a administração pública compreende a administração direta e indireta. Quer dizer, a administração pública ela se divide em administração pública direta e indireta. Agora vamos passar para o artigo 3º. Veja, os órgãos e entidades da administração pública municipal relacionam-se por subordinação administrativa, subordinação técnica, vinculação e suporte técnico administrativo. E logo abaixo ela vai explicar cada um desses 4 termos. Tiago, eu já li e não entendi. Ou se você for ficar lendo, eu já vou sair fora desse vídeo agora. Calma, você está querendo que eu desenhe para vocês o que está escrito aqui, né? Vou mostrar só de rabinho de olho, ali do lado. Olha desenhadinho ali, olha aqui o carrinho da BH Trans. Calma aí, eu desenhei a explicação. Mas vamos lá. Diz que essa lei é boazinha, que ela fala. Ela dá o conceito de cada um. Veja, a subordinação administrativa é a relação hierárquica de secretarias e órgãos autônomos com o prefeito, bem como das unidades administrativas, com os titulares dos seus órgãos e das entidades que a subordinam. Tiago, beleza, já li isso aí. Assim. Agora vamos lá para o desenho, eu estou doido para ver esse desenho seu. Vamos lá para o desenho para falar o que está falando essa primeira. Vamos lá. A primeira que diz é subordinação administrativa, correto? Veja, subordinação administrativa, esses desenhos aqui é a figura do prefeito. É a relação entre o prefeito está aqui em cima, relação entre as secretarias e os órgãos autônomos. Veja, a secretaria e os órgãos autônomos. Há uma relação de subordinação, há uma relação hierárquica. Veja, prefeitura, secretaria, olha onde a GCMBH está aqui embaixo. Ó. Abaixo da secretaria, ó, que é a tonfa do guarda municipal. Olha, o guarda está aqui, a secretaria, a PBH. Tem uma relação hierárquica, há uma subordinação. Essa é a subordinação administrativa. Boa? Fala a verdade.
Em algum curso pago, vocês acham que teria uma explicação melhor que essa? Pode ter igual, mas melhor que essa, duvido. A 11065 eu duvido que tenha. Tem nego pagando caro aqui vocês estão tudo de graça. Vamos lá voltar lá na lei? Vamos voltar aqui na lei para vocês verem o que estava escrito? Então, sobre a organização administrativa, é a relação hierárquica das secretarias e órgãos autônomos. O que eu disse, é a relação o prefeito em cima, a secretaria e os órgãos autônomos embaixo, uma relação de subordinação, uma relação hierárquica. Bem como das unidades administrativas com os titulares dos órgãos das entidades que subordinam, bem como as unidades administrativas, bem outras as unidades, os órgãos que é subordinada, GCMBH. Veja, essa relação, ele falou justamente desta relação. Prefeitura, secretaria, órgãos municipais, os órgãos autônomos. Eu não irei ficar falando muito dos órgãos autônomos, não, mas também dos órgãos autônomos. Veja, essa relação, essa é a subordinação administrativa. Vamos passar para a segunda? Vamos passar para a segunda então? A segunda fala que é a relação, volta aqui um pouquinho, a subordinação técnica. A subordinação técnica, ela se divide em duas formas. A primeira é a relação da subordinação das unidades setoriais às unidades centrais, no que se refere à normatização e à orientação técnica. E a segunda é a relação hierárquica de um órgão ou unidade com outro órgão ou unidade, independentemente da existência de relação de subordinação administrativa. Eu quero ver como você desenhou isso aí, Tiago, para me explicar, para entrar na minha cachola. Vamos lá no quadro de novo? Vamos lá no quadro devagarzinho? Vamos lá. Esta é a subordinação técnica. Veja, as unidades centrais estão um pouco pequeno aqui, mas dá para ver. Veja, as unidades centrais, que está lá no exemplo, no artigo 4º, fala quais são as unidades centrais. Ela orienta e normatiza o que as unidades setoriais irão fazer. Vamos voltar aqui? Vamos lá no artigo 4º? Vamos procurar ele aqui, rapidinho, vamos procurar ele. Veja, as secretarias municipais de assuntos institucionais e comunicação, e vem falando um rol de secretaria, que atuarão como órgão central, que fala um rol de secretarias que atuarão como órgãos centrais, correto? Vamos voltar lá no quadro? Então, esse rol aqui, esse rol de secretarias que irão trabalhar como unidades centrais, eles irão orientar, eu pus orienta, mas é orientar, está faltando um R ali. Ele orienta, pode ser orienta mesmo. Orienta e normatiza o que as unidades setoriais irão fazer, o que cada setor abaixo dele irá fazer. Essas unidades centrais irão dividir em cada setor a unidade central divide para um setor tal atividade, para outro setor tal atividade, e vai normatizar o que cada uma delas vai fazer. Essa aqui é a central e as setoriais. Se você saber qual que é a setorial, qual que é a central, não precisa, é só saber isso. Essa é a subordinação técnica. Ok, a subordinação técnica ela ainda se divide em outra. Vamos voltar lá um pouquinho? Vamos voltar um pouquinho, não, voltar muito, né? Artigo 2º, artigo 3º, a subordinação administrativa hierárquica, subordinação técnica. Bom que se dá uma respirada aí. Subordinação técnica, a relação de subordinação das unidades setoriais com as centrais, que é a primeira, e a segunda, que é a relação hierárquica de um órgão ou unidade com outro órgão ou unidade, independentemente da existência de relação. É a relação que um órgão terá com outro órgão.
a guarda municipal terá com outro órgão, independentemente de uma relação de hierarquia. Essa relação de um com o outro, passando uma informação para o outro, essa relação, independentemente de hierarquia, um com o outro, essa relação. Então, o técnico, a subordinação técnica se divide em relação de subordinação das unidades setoriais que eu expliquei com as unidades centrais, e uma relação de um órgão com o outro, independentemente de hierarquia. Beleza, agora passamos para o terceiro, são 4. É a vinculação. Quando disser vinculação, quando falar na sua prova de vinculação lá, de que você deve lembrar? De administração indireta. Vamos lá, o que está falando a vinculação? Olha a vinculação. Vamos dar uma enquadradinha melhor. Vinculação. Vinculação é a relação de entidade da administração indireta, com a secretaria municipal responsável pela formulação das políticas públicas de sua área, de sua atuação, para a integração de objetivos, metas e resultados. Desenho para mim, Thiago? Of course. Vamos lá. Vinculação. Esse aqui é o carro da BH Trans. Esse aqui é o cone. Esse é um cone que está levando. Está rápido, tem prioridade. Ó ligada certa, BH Trans. A BH Trans tem uma vinculação com a secretaria. Vamos voltar lá na lei? Para entender melhor? Voltar lá na lei. Olha, é a relação de vinculação da administração direta, vamos pôr aqui como exemplo, a da BH Trans com a Secretaria Municipal responsável pela sua formulação das políticas públicas. Essa relação sem hierarquia nenhuma, essa vinculação, pois a administração direta, ela não é que ela controla, mas ela tem que fiscalizar a administração direta. Foi ela que criou, autorizou a criar. Então ela tem que fiscalizar, ela tem que saber o que acontece. E essa secretaria ela é responsável, ela é vinculada com a administração indireta. Passamos para o próximo então, gente? Passamos para o próximo? Aqui não tem muita enrolação não. Aí para embolar tudo, já falei de 3, não falei? Eu falei do subordinação administrativa, subordinação técnica e da vinculação. Aí para embolar tudo, ele inventou aqui, ó, o suporte técnico administrativo. Suporte técnico administrativo. Eu sei que chegaram aqui e falaram, já não estou entendendo mais nada, mas calma, eu estou aqui, calma. Suporte técnico administrativo é a relação de um órgão colegiado com a secretaria municipal, no que se refere a garantir e fornecer as condições técnicas, operacionais e administrativas necessárias das políticas públicas estabelecidas no Plano Plurianual de Ação Governamental. Cansei. Você cansou também de ler, mas eu desenhei para falar com você rapidinho aqui. Ó. Olha aqui como é que isso aqui é facinho. Suporte técnico administrativo. São órgãos colegiados que irão dizer para as secretarias as diretrizes a serem tomadas. São órgãos colegiados que irão dizer às secretarias as diretrizes políticas a serem tomadas. Pronto, resumi aquele artigo. Passamos para outra, que o tempo tem acelerado, já está 3 minutos. O artigo 4º, ele fala quais são os setores centrais, que eu disse para vocês, os órgãos centrais, eu já disse isso. E o que eu acabei de falar, vejam, para fins de dispor nesse capítulo, consideram órgãos centrais aqueles que responsáveis pela elaboração de políticas e diretrizes, são o que eu acabei de dizer, os órgãos centrais. O artigo 5º, os órgãos e autarquias de fundação administrativa pública do Poder Executivo, eu não aumentei aqui, observada a conveniência administrativa, poderão, nos termos de decreto, compartilhar a execução de atividade. O artigo 5º fala que as autarquias, as fundações públicas poderão compartilhar informações. Mas no todo, do artigo 1º ao artigo 5º, é isso mesmo. Eu dei uma acelerada no final, mas esse artigo 4º e esse artigo 5º eu já havia explicado nas explicações anteriores, nas falas anteriores. Irei fazer mais alguns vídeos, faço um feedback desse vídeo ainda aqui. Mas é isso aí mesmo, galera. Vocês podem ter explicação igual, mas melhor a minha eu duvido. Então, senhores, deixa um like e até a próxima. Valeu? Obrigadão.